Bom, a primeira pergunta, e aí nós gostaríamos que os dois respondessem, por isso que seria interessante sintetizar. A primeira é: quem deve escolher e como deve acontecer a escolha dos cânticos a serem cantados na igreja? Começa. Alô? O pastor. Próxima pergunta. O pastor. Simples assim? É o pastor. Eu fui rápido. Foi rápido. Quer falar, Felipe? Deixa Felipe. Eu concordo com o Helder, é o pastor mesmo. Não, brincadeira. Eu acredito que o pastor deve certamente estar envolvido com isso, como aquele que é responsável pela liturgia e o culto da igreja, mas certamente os líderes musicais podem ajudar nesse processo também. Na nossa igreja nós temos 4 diferentes grupos musicais, 3 líderes que coordenam esses grupos juntamente comigo, e nós escolhemos juntos, nós 4, as músicas que são cantadas durante o semestre. Nós temos uma escala de música semestral, então nós já sabemos em janeiro aquilo que a igreja vai cantar até junho, e em agosto julho, tudo que a igreja vai cantar até dezembro, em geral por meio de um processo interativo. Mas a palavra pastoral, a palavra teológica, por conquista e não por imposição, tem um peso muito significativo na decisão das músicas de nossa igreja. A nossa igreja é o mesmo processo, com intervalo menor, não de 6 meses, mas exatamente o mesmo processo. Amém. Eu vou fazer uma outra pergunta, mas antes eu queria só dizer para vocês. Essa conferência, ela nasceu do estímulo que nós tivemos de experiências que eu tive na minha vida com a música. Não sei se os irmãos sabem, eu sou músico. E eu toquei com várias bandas por esse Brasil, banda gospel. E eu passei 40 anos da minha vida desfrutando da pior teologia que vocês possam imaginar. E muitas pessoas acham que a música não tem poder de formar a teologia na mente das pessoas. Muitas pessoas acham que só cantar não gera prejuízo espiritual. Mas você está enganado. Não é porque você tem um bom sentimento em relação à música que ela não está fazendo um efeito nocivo na sua fé. Então eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você meditasse sobre essa pergunta e vamos ver a resposta. Quão grande é o prejuízo de nós não levarmos a sério essa questão do canto congregacional à luz da centralidade das Escrituras? Como de forma prática isso pode trazer prejuízos sérios para a vida da igreja? E como a gente pode gradativamente reverter isso de forma que não fique uma coisa preferencial, mas que seja algo que edifique o corpo de Cristo? Eu não lembro exatamente o autor, mas uma vez eu li um livro sobre a história da música, e ele disse que uma geração vive o que a anterior cantou. Né? Uma geração vive, em termos morais, o que a anterior cantou. Né? Se a gente replicar isso para o contexto teológico, talvez uma pessoa não esteja tão atenta exatamente na letra que ela está cantando. Mas a música tem um poder de fixação tão grande que não é difícil você memorizar uma letra de 5 estrofes, mas tem dificuldade de memorizar um capítulo de 12 versos da Bíblia. Memorizamos com muito maior facilidade uma letra de música do que um capítulo da Bíblia. Então isso quer dizer que as coisas que estamos cantando supostamente de forma despretensiosa no culto é aquilo que vai entrar na nossa mente, no nosso coração, a partir daquele momento e até as próximas gerações. Né? É como nós vamos educar nossos filhos em termos de convicções teológicas. Se eu estou cantando de uma música do ponto de vista de um evangelho triunfalista, isso molda a minha oração. Isso molda a minha visão de Deus. Tem um autor, Arthur Tozer, num livro Mais Perto de Deus, que ele diz o seguinte: na medida que o nosso elevado conceito de Deus declina, nossas práticas morais
e convicções teológicas igualmente declinam. E aí ele diz, num outro ponto, é impossível manter sãs suas práticas morais se o seu correto conhecimento de Deus foi comprometido. E na Bíblia há uma estreitíssima relação entre heresia e imoralidade sexual. Impressionante. Normalmente os falsos mestres não apenas comprometem a doutrina, quanto têm vidas imorais. Esse é o binômio do falso mestre. Eu concordo com o Helder em tudo que ele disse, e Calvino dizia que a música é como um funil, assim como o funil deposita o vinho dentro do barril. Ele recebia o salário dele em vinho lá em Genebra naquele período, então por isso que ele estava familiarizado com esse fato. Então ele disse que assim como o funil deposita o vinho dentro do barril, a música deposita palavras dentro do coração humano. Esse é o papel da música. Ela localiza bem a palavra. E o coração humano é a nossa memória. É de lá que o Espírito Santo tira aquilo que nós precisamos nos momentos chaves da nossa vida. A memória é o depositório do Espírito Santo. Essa é uma outra imagem que os reformadores usavam com frequência. Então, aquilo do qual o nosso coração estiver cheio vai brotar nos momentos da nossa existência. Se tiver má teologia jogada frequentemente pela música, é essa má teologia que não nos sustentará em momentos significativos da nossa vida e da nossa existência. Eu suspeito que a memória teológica da igreja brasileira, evangélica brasileira contemporânea, seja formada majoritariamente por ministros de louvor, através das suas ministrações pré-música, que foram gravadas e copiadas majoritariamente pelas nossas igrejas irrefletidamente, e, lamentavelmente, muitos desses ministros de louvor sem nenhum treino teológico ou com treino teológico ruim. E, lamentavelmente, a nossa memória teológica tem sido formada dessa maneira. Alguns irmãos leem suas orações. Isso não seria tirar a liberdade do Espírito? No final das contas, essa é uma discussão entre preparo e espontaneidade. A pergunta é, o que o Espírito Santo, a que está condicionado o trabalho de Deus ou do Espírito Santo? Ao preparo prévio ou à espontaneidade? Bem, a Bíblia não diz nenhuma das duas coisas, que o trabalho do Espírito Santo está condicionado às duas coisas. Nós adoramos a espontaneidade porque nós somos brasileiros e nós geralmente atrelamos espiritualidade com espontaneidade. Exemplo, se eu chegasse aqui ontem à noite e dissesse mais ou menos o seguinte: olha, eu estava vindo para cá e o meu plano era pregar em 1 de João, capítulo 1, mas o Espírito Santo me disse durante o caminho que eu tenho que pregar em Efésios capítulo 2. Possivelmente algumas pessoas dizem: nossa, como esse cara é espiritual, né? Porque a gente atrela essa ideia da espontaneidade, do improviso com a espiritualidade. Mas, irmãos, o Espírito que poderia falar 2 horas antes, pode falar 1 semana antes, para a gente preparar com certa antecedência. O mesmo Espírito Santo. E eventualmente falou com os organizadores do evento 1 ano antes, né? Exatamente. Então, eu acredito que isso tem a ver com a questão cultural, e acho que é uma prática que nós precisamos, como brasileiros, aprender a sermos mais organizados e mais preparados na maneira como nós cultuamos a Deus. O discipulado precisa de formação ou todo crente pode ou deve discipular? Aquele autor que eu mencionei, Howard Hendricks, ele diz que não existe ninguém na vida cristã que não tenha alguém que possa olhar num estágio de progressividade inferior ao seu de vida cristã. Abra um parênteses aqui, a gente não acredita em castas na vida cristã, no cristianismo, a gente não acredita.
Mas, por exemplo, alguém com 1 ano de vida cristã, e 1 ano bem desfrutado e frutificado, pode olhar para alguém que tem 1 mês, 6 meses, já como alguma caminhada maior. Então ele diz, fecha parênteses, não tem ninguém na caminhada da vida cristã que não tenha uma outra pessoa num estágio anterior. Pode ser de educação de filhos a como viver o evangelho no trabalho. Tá? Aí ele diz, não tem ninguém na vida cristã que não tenham pessoas ao seu lado na caminhada cristã. Bem como pessoas que estejam acima de si para quem possam olhar em termos de referência. A dinâmica da mutualidade cristã é para toda a igreja. Por exemplo, a Bíblia não fala, e vós, pastores, aconselhai os demais membros da igreja. Ele fala, aconselhai-vos mutuamente. E vós, líderes, apenas levai as cargas uns dos outros. Ele fala para os crentes, Então, existe uma dimensão da vida cristã, da prática da mutualidade, que pode ser praticada e desfrutada por todos os crentes. Isso não credibiliza ou autoriza a que todos os crentes exerçam a mesma posição ou tenham a mesma autoridade docente ou educacional sobre toda a comunidade. É por isso que ele deu pastores mestres. É por isso que ele capacitou pessoas com o dom de ensino. E qualquer que seja essa dinâmica orgânica do discipulado, Deus deu supervisores à igreja. Os bispos, episcopos, pastores, que são guardiões da doutrina, bem como supervisores ministeriais, apontando o caminho e o propósito espiritual da comunidade. Alguém vai dizer que uma supervisão ministerial pode matar o aspecto orgânico do discipulado. Já vai querer engessar, colocando numa estrutura, num programa, usando material. Não. Eu prefiro olhar do ponto de vista não da espontaneidade, mas da organização, tendo em vista propósitos que queremos alcançar com o discipulado no contexto da igreja, a melhor abordagem, a melhor forma, o melhor contexto, é essa que a nossa igreja entende. Então, eu diria que todos os crentes estão envolvidos naturalmente no processo de discipulado. Isso não quer dizer que todos eles desempenhem da mesma forma. Eu devo exortar um irmão da minha comunidade que vive fazendo algo errado, mas não tenho tanta intimidade. Como eu faço? Vai para o Twitter, escreve lá. Melhor. Não sei, não é? É o que muita gente faz. O Twitter é um bom caminho. Como construir essa relação de intimidade, vamos dizer assim, se é que tem que ter tanta intimidade para que a gente possa tocar naqueles pecados intocáveis de nossos irmãos, ou se permitir ser tocado. Esse é um assunto difícil, não é fácil responder a essa pergunta, mas eu diria que a igreja carece de certa mudança de mentalidade a respeito da natureza do que é a comunhão. Em geral, quando a gente fala de comunhão, a gente está pensando em ter o mesmo sentimento, o mesmo afeto de uns pelos outros, etc. Eu acho que esse é um equívoco. A comunhão, ela tem a ver com o discipulado, ela tem a ver com a liberdade que desfrutamos uns com os outros para encaminharmos uns aos outros a Cristo Jesus, para sermos instrumentos de formação da imagem de Cristo uns nos outros. Então, há um sentido no qual, quanto mais proximidade nós tivermos das pessoas, isso pode facilitar, mas se determinado problema, dificuldade de um irmão veio ao seu conhecimento, é porque talvez Deus deseje que você faça aquilo que você deve fazer, mesmo não tendo grande intimidade. Então, eu acredito que o desafio aí é lidar com o receio e algo que pode ser, inclusive, o medo. Nós temos medo de orientar as outras pessoas, porque não sabemos como elas vão reagir e etc. O que a Bíblia diz sobre o medo é que medo se trata com uma virtude: amor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo.
Se você amar o seu irmão de verdade, e amar não é eu não vou causar nenhum desconforto a ele, porque a Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. Se você amar de fato, você superará esse medo, mesmo que o seu irmão não entenda bem aquilo que você fizer. E você procurará ajudá-lo da melhor maneira possível. Eu creio que o segredo para isso é o amor, o verdadeiro amor. Mateus 18 fala, né, do vai e procure-o pessoalmente, né? É a verdade da comunicação direta. Mas eu já lidei, Homes, em várias circunstâncias que realmente a pessoa com quem alguém teria que conversar é uma pessoa dura, que não reage bem à confrontação. Eu estou lidando com um caso exatamente desse no contexto da nossa igreja. E então uma pessoa me procurou e ela foi muito sábia. Falou, pastor, não vou dizer o que aconteceu, mas eu tenho que procurar alguém e eu tenho medo de procurá-la. Eu não assumi a responsabilidade da confrontação, porque, como o Felipe falou, Deus deu a ela, eventualmente, esse privilégio e responsabilidade, mas eu fui junto. Eu me disponho a ir junto, para que seja, inclusive, um apoio para você nesse processo de você confrontar a pessoa. Eu não assumi a responsabilidade dela, tá? Ela foi até muito sábia que ela não veio para contar como fofoca, quando muito crente vem para fofocar. Ah, pastor, está sabendo? Não quero saber, né? A não ser que seja para tratar. E quem vai tratar vai ser você, eu posso te ajudar. Né? Então, essa comunicação direta eventualmente chega por tabela com alguém mais maduro auxiliando no processo. Né?